Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Salte o Senhor nessa noite. Assim, ó. Quem sou eu pra que penses em mim e pra que ouças a minha voz? Pode ser com as palmas. É verdade que se importas comigo e que me amas. Que é incrível, vai. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Ele me chama assim. Sim, eu sou. Eu sou amigo, amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Ele me chama assim. Te exaltamos essa noite, Senhor. Diga pra Ele. Quem sou eu pra que penses em mim e pra que ouças a minha voz? É sim, é verdade que se importas comigo e que me amas. Diga, é incrível, é incrível, é incrível. Eu sou amigo, celebre Ele, diga isso. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Ele me chama assim. Quem eu sou? Eu sou amigo, amigo de Deus, yeah. Eu sou amigo de Deus. Ele me chama assim. Oh, Senhor, como é bom, Pai, nós sermos seus amigos, Deus. Como é bom nós temos essa intimidade contigo, Senhor. Pega a sua voz, declare para Ele assim, ó. Deus tremendo, glorioso, eu me chamas de amigo. Pega suas mãos, diga isso. Deus tremendo, glorioso, tu me chamas. Oh, pega a sua voz, declare isso, confere essa noite, diga. Deus tremendo, oh poderoso Deus, de amigo, sim Senhor. Deus tremendo, glorioso, tu me chamas de amigo. Sim, eu sou amigo de Deus. Celebre Ele. Diga, eu sou amigo de Deus. Ele me chama assim. E eu sou amigo, amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Fale pra Ele. Ele me chama assim. Ele me chama assim. Ele me chama assim. Ele me chama assim.
nós vamos abrir a palavra no livro do Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler dois textos paralelos hoje. Primeiro do livro do Êxodo, capítulo 16. Depois nós vamos a Mateus 6. Tá bom? Mas primeiro vamos... Obrigado, Denise. Primeiro a Êxodo, capítulo 16. E depois vamos ler... Tanto que se você tiver essas fitinhas assim, ou um marcador de Bíblia, você vai primeiro achar Êxodo 16, vai deixar marcado na sua Bíblia. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, e logo em seguida nós vamos a Mateus, capítulo de número 6. Diz assim a palavra: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Versículo de número 16. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de cada pessoa, de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Marque a sua Bíblia agora e vá comigo até Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 25. Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 25. Diz assim, palavras do Senhor Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio
mal. Lemos até aqui, vamos orar. Ao abrirmos a Tua palavra hoje à noite, Senhor, ansiamos por ouvir uma voz que vai muito além do que essa ecoada pelos alto-falantes dentro deste lugar, mas uma voz que ecoa do Teu trono, uma voz que vem direto da boca do Senhor, falando ao nosso coração pela pessoa do Espírito Santo. Que saiamos daqui fortalecidos, encorajados e conscientes totalmente de que há um Deus que cuida de nós. E desde já nós reconhecemos o Teu favor e a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Esses trechos, os dois textos, eles caminham paralelos. Caminham paralelos porque ambos tratam de um assunto em comum. O assunto é o cuidado de Deus para conosco. Deus cuida de nós. Se há uma coisa que não temos com que nos preocupar em afirmar, e uma preocupação em relutar em fazer essa afirmação, é de que há um Deus que cuida de nós. Kleber Lucas escreveu essa canção, e talvez uma das mais inspiradas escritas por ele. Ele é um dos meus compositores prediletos no Brasil, Kleber Lucas. Ele diz: Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Ele cuida. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. E eu preciso aprender a esperar no Senhor. Porque Deus cuida de nós. Mas o problema é que no curso da vida, essa afirmação que nos sustenta, aliás, todos nós aqui vivemos sustentados pelo Senhor. Se não fosse a boa mão de Deus sobre a sua vida, e eu posso afirmar isso categoricamente, você não estaria aqui. Você só está aqui hoje à noite porque Deus tem cuidado de você. Você pode dizer amém para isso hoje à noite? Deus tem cuidado de você, mesmo de uma forma, por vezes, imperceptível, sem você notar. O ar que você respira vem do favor e da graça de Deus sobre a sua vida. As portas, o favor, a sua família, os teus filhos, o trabalho que você tem. Aliás, Tiago afirma de que toda boa dádiva e dom perfeito vem dos altos céus. Vem do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de variação ou mudança alguma. Tudo vem do Senhor. É das mãos. O diabo não faz nada de bom para nós. Nada. Tudo que é de bom vem das mãos do Deus que é bom. É por isso que o salmista, e há salmos que se limitam, não vou dizer se limitam, mas eles se entregam em repetir incansavelmente essa afirmação: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos nós aqui somos alvos do favor de Deus. Mas o problema é que na caminhada isso se torna algo imperceptível. Nós nos acostumamos mal com o favor de Deus. O seu cuidado, a sua provisão, a sua misericórdia, que Jeremias registra em Lamentações 3, afirmando que elas se renovam a cada manhã, elas passam de forma desapercebida. Infelizmente, nós nos acostumamos mal com o favor de Deus e com a sua bondade. Nós nos acostumamos tão mal de que nós temos o hábito até mesmo de reclamar de Deus. Nós reclamamos, nós murmuramos. E esse foi o problema do texto que nós lemos a princípio hoje à noite. Veja, o povo havia acabado de sair de um tempo de cativeiro de anos e anos. Centenas de anos de escravidão. E agora Deus, através de uma forma sobrenatural, levanta um homem chamado Moisés, e pela direção dele, pelo favor de Deus agindo através da vida dele, ele faz com que o povo saia do Egito de um cativeiro. Veja, todo mundo que vive escravo ousa e sonha com a liberdade. Até passarinho que mora em gaiola sonha em voar livre. Abre a gaiola do seu viveiro lá
Isso você não cortou a asa do bichinho. Mas na primeira oportunidade, o que ele faz? E nem olha para trás. Eu me lembro que uma vez nós tínhamos, eu acho que isso foi a ação da minha esposa, nós tínhamos acho que era uns periquitinhos em casa. Esses periquitinhos, ele não faz nada, só dá trabalho. Sabe esses periquitinhos? Ele não canta, faz um barulho só e dá trabalho. E uma vez, eu acho que a minha esposa, de uma forma assim, quase que estrategicamente planejada, ela deixou a gaiolinha aberta, o periquitinho bateu asas e tem gente que pensa que ele vai voltar. Não, ele é grato. Dei alpiste para ele toda manhã. Todo dia de manhã eu dava alpiste para esse periquitinho. Meu irmão, o periquitinho bateu asas, nem parou no telhado do vizinho para bater com a asinha e dizer muito obrigado pelo tempo. Ele, foi embora. Porque a liberdade é um desejo almejado por todo mundo que vive em escravidão. O povo vivia em escravidão de séculos e séculos e agora livre. Viram a ação de Deus de uma forma sobrenatural. Você vê no texto, nos versículos anteriores, Deus transforma as águas amargas em doces. Os capítulos anteriores vão mostrando como Deus livra. 2 capítulos anteriores, o povo é liberto de um ataque de fúria de Faraó, que havia se arrependido de libertar o povo, e as águas do Mar Vermelho se abrem, e o povo passa em terra seca. Mas agora, no capítulo 16, e se você não está ainda com a sua Bíblia lá, volte para o capítulo 16 do livro do Êxodo. O texto diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. O deserto é perigoso, porque o deserto ele faz com que alguns sentimentos nasçam no nosso coração. Por mais que nós tenhamos vivido um tempo de favor de Deus no passado, basta entrarmos em algum deserto que nós vamos aflorar essas reações humanas. Reclamamos, choramos, murmuramos. O texto diz que eles partiram com toda a congregação, foram para o deserto, e Deus estava com eles. Eles haviam acabado de cantar um cântico. Moisés canta um cântico de livramento, de provisão. Olha o que Deus fez. Afogou no mar Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Mas quando a gente entra no deserto, veja só, o texto diz que nos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, 15 dias do segundo mês, 2 mesinhos depois, aliás, não deu nem 2 meses, deu 45 dias. Se é aqui um calendário que nós usamos de 30 dias no mês. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. E eles estavam aonde? Aonde? Versículo 2, no deserto. Quando a gente entra num momento de deserto na nossa vida, a gente se esquece do que Deus fez lá atrás. Às vezes é assim no casamento, às vezes é assim no trabalho, às vezes é assim na nossa vida profissional, às vezes é assim na nossa vida particular. Basta entrar num deserto que os nossos sentimentos e a gente entra numa crise de memória curta. Esquecemos do favor de Deus para conosco. Esquecemos daquilo que o salmista nos alerta a fazer, de não se esquecer de nenhum só dos seus benefícios para conosco. O povo havia provado da boa mão do Senhor, do braço forte, do livramento, como Deus finalmente havia os tirado de um período de dificuldade, de escravidão. Mas quando entram no deserto, eles começam agora a dizer o seguinte, olha o que diz o versículo 3. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Olha que coisa. Às vezes o deserto nos faz lembrar de um tempo de escravidão
e achar que era melhor ter ficado como estava. Era melhor ficar sentado junto à panela, as panelinhas de carne, comer pão, mas como escravo. Está dando para entender ou não? O povo dizendo assim, olha, a escravidão, tanto faz, eu prefiro ser escravo, mas ter o bucho cheio. Espiritualmente tem muita gente com o mesmo discurso. Eu prefiro ser escravo, mas ter as provisões da minha carne suprida. O povo se esquece do favor de Deus. A ponto de dizer ainda no versículo 3, nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Tolice. Quantos de nós não agimos de forma tola em achar que Deus não tem um plano em operação? Nós achamos que é assim, Deus nos tira de um lugar e nos abandona num trajeto da vida, dizendo, se vira, dá seus pulos, agora é com vocês, eu já fiz a minha parte. Esse não é o meu Deus. O povo achava que agora eles estavam à mercê da sorte, de que Deus havia os abandonado. Eles haviam se esquecido da coluna de fogo e da nuvem durante o dia, que Deus iria acompanhá-los todos os dias, até levá-los ao lugar aonde havia prometido os conduzir. Isso não mudou conosco hoje. Às vezes os desertos nos fazem ter a mesma reação. Deus me tirou de onde eu estava para me fazer morrer nesse deserto. Talvez essa seja a realidade da sua vida hoje. Você está atravessando um deserto e talvez a sua percepção diante dele seja essa, normal, natural. Deus vai me deixar morrer aqui, no meio de um deserto. Vai me matar de fome. Fome. Todos nós sabemos aqui que a fome faz menção de uma necessidade diária para todos nós. Por mais que tenhamos o hábito, eu espero que você tenha, de entrar em jejum de tempo em tempo, se abster do alimento para estar em consagração ao Senhor, mas fomos criados dessa forma para nos alimentar. É óbvio que uns se alimentam mais do que os outros. Isso, há quem o diga. Que senta na mesa e o estrago é strike, não fica um pino de pé. Derruba tudo. Não fica nada, ainda pergunta o que está no prato do outro. Não vai comer isso? Não quer? Põe aqui que eu como. Vai desperdiçar? É pecado. Mas todos nós fomos criados assim, para comer. E comer é bom, não é, gente? Demais da conta. Precisamos de alimento. O que o povo estava dizendo é o seguinte: nós precisamos de provisão. Nós precisamos de alimento. E agora nesse deserto, porque como escravos, eles pelo menos trabalhavam, mas recebiam a provisão do seu trabalho escravo. Havia carne e havia pão. Não é isso que eles reclamam? Havia carne e havia pão. Eles reclamam, pelo menos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Aí Deus entra em cena. É interessante como Deus sempre vem na nossa direção para nos dar um alento e um alerta. Porque nós reclamamos demais, gente. A verdade geral é o seguinte: nós reclamamos demais. E a maioria de nós reclama de barriga cheia. Cheia. Mas põe cheia nisso. Estamos agora passando um momento de bastante tensão no Oriente Médio. Não sei se você está acompanhando. Tem gente que só está preocupado com a Copa do Mundo. Meu irmão, Copa do Mundo é o seguinte: eles ficaram mais ricos e nós mais pobres. Deu para entender ou não? Resume-se a isso. Eles ficaram mais ricos, nós ficamos mais pobres. E todo mundo lá, chega na Argentina. Tomou, pronto, dançou. Volta e está lá a Cristina Kirchner com uma das maiores crises econômicas da Argentina nos últimos anos. Os economistas estão afirmando que no ano de 2014 espera-se que a inflação na Argentina chegue a 37%. Você já imaginou? Já chegou até maio a 12%.
A previsão era 4. Já superou 3 vezes mais a expectativa do governo. E os pessimistas de plantão estão dizendo que pensa-se que se não houver alguma coisa, estão devendo no FMI, não conseguiram pagar a dívida, vai chegar a 37%. Isso é problema. O problema é o que está acontecendo em Israel, com a faixa de Gaza, bombardeando almas, e mas eles são muçulmanos, não interessa. Eu vi uma cena que me mandaram uma foto de um pai com seu filho, aquele menino não devia ter mais do que 3 anos de idade, morto no braço do seu pai, ele desesperado, porque um foguete lançado de Israel havia chegado ali na região da faixa de Gaza e matado centenas, já morreram mais de 100. Criança! E nós aqui às vezes reclamamos. O preço da batata subiu, pastor. O brócoli, pastor, já não está mais como era antes. Os ramos antigamente eram mais verdinhos, agora não encontra brócoli mais. Reclamamos de barriga cheia. Nós reclamamos, porque agora o carro, antigamente eu conseguia encher tanque toda semana. Agora eu só encho o tanque 2 vezes no mês. Nós reclamamos de tudo. Nós reclamamos como é que Deus reage. Esse texto nos faz trazer à memória o cuidado de Deus para conosco. Meu irmão, há um Deus que cuida de você. Você não está à mercê da sorte, você não está à mercê da economia, você não está à mercê de nada disso. Você está nas mãos do Todo-Poderoso, que cuida dos seus filhos com zelo, com graça, com provisão. Nada vai te faltar, porque é um Deus que cuida de você. Essa foi a resposta pronta que Deus dá a Moisés e ao povo. Verso de número 4. Então disse o Senhor a Moisés: eu vou fazer, vocês querem pão? Eu vou fazer chover do céu pão. É pão que vocês querem? Pão vocês vão ter. Pão, é pão. E já reclamaram de pão? Pão em vocês. Ah, mas tinha carne. Aí você vai no texto. Versículo de número 11. E o Senhor disse a Moisés, tendo ouvido as murmurações de Israel, disse-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis o quê? Reclamaram do quê? Carne. Reclamaram de pão. Deus fez chover pão. Reclamou de carne. Tinha uma revoada de codornizes no final do dia. Pousava. O povo só recolhia. Todo dia, de manhã, quando o povo saía da tenda, pão fresquinho do céu, preparado lá no alto e sublime trono da graça de Deus. Só tinha anjo padeiro. Só anjo padeiro, mexer na massa. Vai, não, temos que mandar o maná todo dia. Descia o maná, o povo saía. Eu fico imaginando as barrigas roncando dos israelitas dentro da tenda, já na noite, porque tem gente que tem mais fome à noite. Eu sei de gente que assalta a geladeira de madrugada, levanta como um zumbi e diz que come sem abrir o olho. É um negócio assim, abre, pega as coisas, come. Tinha um irmão aqui, o papai da Marina. O pai da Marina, do dia eu fui jantar na casa dele, ele disse que frita bisteca 3 horas da manhã. Falei, meu irmão, o que é isso? Não, mas de vez em quando bate uma fome. Falei, mas 3 da manhã? É, bisteca. Já imaginou? É ou não é, irmão? Eu conheço gente que de vez em quando levanta, não, me deu um vasinho, então vai dormir, pô. Assalta a geladeira, bate todinho de madrugada. Todinho, pai, um biscoitinho, um passatempo, meu pai. Com todinho, depois reclama, porque não sabe o que está acontecendo. Que Deus está prosperando de todos os lados. Meu irmão, a comida, agora você imagina o povo todo dia à noite, os filhos dizendo, pai, e amanhã olhava a despensa, entrava nas tendas de Israel, abria a despensa. Meu irmão, não tem nada mais difícil que você abrir a despensa e não achar nada. Você já se sentiu assim, dizendo, meu Deus, você abre a despensa com a vontade de beliscar, não estou dizendo com fome não. Quando você quer beliscar uma coisinha, aí você fica olhando na despensa, você para, tem gente que põe cadeira na frente da despensa.
Fica olhando, olha para a prateleira de cima, tem embaixo. Não, aquele ali não. Ou então abre a geladeira. Abre a geladeira, apoia na porta. Fica olhando para dentro dela, olha para a porta, olha lá para dentro, olha para a porta, olha para dentro. Não tinha nada disso nas tendas de Israel. A família de israelitas com seus filhos pequenos, todos saindo do Egito sem nada. Não tinha recursos. Mas eu fico imaginando a resposta de um pai para uma criança: meu filho, não se preocupe. Amanhã cedo tem pão fresco na porta de casa. Todos os dias de manhã, durante 40 anos, o povo saía. E tinha lá, e dizem os estudiosos, que era como se fosse um pão de mel. Imaginou? Quentinho. O texto diz que o maná, e depois se você tiver curiosidade de saber como a coisa funcionava, o texto diz que olha, se você quiser, olha o versículo 23, amanhã, se você quiser cozer no forno, olha que coisa gostosa. Por que eu estou usando esse texto hoje à noite? E daqui a pouco eu quero caminhar lá para o texto de Mateus capítulo 6. Olha o que Deus fala para esse povo ali, a partir do verso de número 16. Colhei disso, o Senhor os ordenou. Cada um segundo o que pode comer. Um gomer por cabeça. Deus teve que mostrar, porque tinha uns caras que queriam comer mais. Segundo o número de vossas. Como é que é? Segundo o número de vossas. Cada um tomará os que se acharem na sua. Olha o versículo 17 e 18. Assim fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros, cada um na medida da sua. Se uma família tinha 10 filhos, pegava o necessário para 10 filhos. No início tinha uns fominha, porque tem uns fominha que pega mais. É igual você vai em festa para pegar salgadinho. O cara acha que o garçom vai passar só uma vez. A primeira vez que ele passa o garçom, ele enche a mão. Calma, ele vai voltar. Mas ele acha que não, pastor, é melhor garantir. Vai que o inimigo age, ele não passa aqui de novo. Os filhos de Israel dizem que no primeiro dia que o maná apareceu na porta, estoca. Porque, meu irmão, quando a coisa falta, você já viu gente que ficou muito tempo sem beber água, ou ficou muito tempo sem comer, na hora que você bota um copo d'água ou um prato de comida na frente dele? Você já viu comer ou não? Ele quase se afoga com a água. Por quê? E ele, quando vê comigo, eu tenho um amigo, ele come muito rápido. Muito rápido. Outro dia eu perguntei para ele: por que você come rápido? Porque lá em casa era o seguinte, não tinha muito para repetir. E aí era o seguinte, eu comia rápido para poder comer mais rápido que meus outros irmãos. Então eu comia rápido para ver se sobrava alguma coisa, para eu voltar na panela e para pegar mais. O texto diz que alguns deles, não deram ouvidos a Moisés, versículo 20, e deixaram o maná para a manhã seguinte, mas deu bicho e cheirava mal. Gente que ajuntou no estoque: vamos fazer uma dispensa de maná aqui em casa. Vamos fazer uma dispensa de codornizes aqui em casa. Não! O que Deus estava querendo ensinar para Israel, e o que é que Deus quer nos ensinar hoje, através da palavra que ecoa já em Mateus 6, não mais pela boca de Moisés, mas pela boca de Jesus, que é um Deus que cuida das minhas necessidades diariamente. Todos os dias eu recebo provisão de Deus. Você pode dizer amém para isso hoje à noite? Todos os dias eu recebo provisão de Deus para a minha vida. O povo estava achando: eu vou acumular. Olha o que Deus está me ensinando: não acumula. Amanhã cedo eu trago coisa fresca na tua porta de novo. Meu irmão, todos nós ainda continuamos comendo maná, só que a gente não percebe. Todo mundo hoje, e agora eu preciso que você vá comigo até o capítulo 6 de Mateus, que nós já lemos. Todos nós aqui continuamos nos alimentando das codornizes, do maná. Só que eles vêm em formas e métodos diferentes. Porque a verdade é que toda manhã
Deus continua mandando maná na porta da tua casa, sem você notar. Todos os dias, Deus manda uma revoada de codornizes, para que você possa prover do favor e do cuidado diário de Deus para a sua vida. É por isso que então Jesus chega e orienta aqueles que o ouviam, porque isso aqui é parte do Sermão da Montanha, princípios que regem o reino de Deus. Aí Jesus vai: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não fica preocupado como é que vai ser amanhã. O mesmo Deus que cuidou de você até hoje vai estar amanhã na porta de pé, te esperando, com provisão, com cuidado, com socorro, com graça, com misericórdia, com perdão. Tudo aquilo que você precisar vai estar fresquinho na porta da tua casa amanhã cedo. Porque Deus, Ele cuida de você. Não é bom saber disso, gente? Tem gente que acha que não, que ele tem que tentar dar um jeito, e eu vou acumular do meu jeito, e eu vou tentar me garantir. Jesus disse: você não tem que ficar preocupado com o que você vai comer, versículo 25, com o que você vai beber, e nem com o que o seu corpo vai vestir. Deus não mudou, Jesus está dizendo. Assim como eu cuidei do meu povo num deserto, quando ele saía do Egito até Canaã, Deus vai cuidar de nós, não mais agora libertos do Egito, mas libertos do pecado, caminhando pelo deserto da vida. Deus vai cuidar da gente até chegar a ser Canaã celestial na nossa vida. Deus vai prover cada manhã, cada tarde, cada noite. Eu não tenho com que me preocupar. Deus vai cuidar de mim. Deus está cuidando de você. Isso me anima a encarar a vida com a ótica do otimismo. Porque se eu tiver entregue a mim mesmo, eu estou perdido. Se você tiver entregue a sua própria força, por isso que Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem e faz do braço mortal a sua segurança. Maldito, ele está perdido. Mas bendito é o homem cuja esperança é o Senhor. É o Senhor a minha esperança. Todo dia de manhã, meu irmão, está começando agora uma nova semana. Amanhã, quando você levantar para ir trabalhar, não pense você que você tem que se preocupar. Deus já cuidou da provisão que você precisa para aquele dia. É por isso que Jesus termina esse texto dizendo: basta o dia o seu próprio mal. Basta o dia o seu próprio mal. É assim que ele termina esse texto. Não se preocupe, está precisando hoje, Deus tem suficiente para você. Ah, mas amanhã talvez eu precise mais. Quantos tem na sua tenda? Deus vai prover na medida exata. Por isso que tem gente que diz assim: pastor, eu estou pensando em ter filho, mas eu estou aqui, meu irmão. Quem planeja ter filho nunca tem filho. Filho é um negócio assim, vem. Apareceu. Porque se você for planejar para ter filho, e se você for sentar para fazer conta, você nunca vai ter um filho. Pastor, vamos fazer matemática. Quantos latas de ninho? Se ele fosse um menino que não tiver nenhum problema com lactose, ele fica no peito da mãe até 2 anos. Tem uns irmãos que forçam só para economizar a lata de NAN. Fica aí no peito da mãe, meu filho. Bebe aí. Para economizar. Não é nem para dar saúde para o menino, é para economizar. Economiza no peito, vai no peito. Não, vai ficar forte, anticorpos. Mas às vezes não tem crianças que nascem com problema. Tem gente que, por exemplo, a nossa filha mais nova, a Giovana, como ela ficou 4 para 5 dias na UTI neonatal, que ela nasceu com uma apneia, ela não queria respirar sozinha. O diafragma dela estava descompensado. Ela teve que aprender a tomar leitinho, que ela tinha que se alimentar, ainda na UTI. Aí colocava na luvinha, numa luvinha dessas luvinhas cirúrgicas, colocava o leite materno e fazia um furinho de nada. Ela não podia sugar muito, porque ela cansava rápido. Meu irmão, depois que sair da UTI, você acha que ela vai querer fazer força? Não vai. Eu sei que é só... E já sai o leitinho. Porque a criança para mamar diz que é saudável por uma série de coisas. Fortalece, ela tem que fazer força para mamar, para sugar o leite. Agora, é assim.
Tem gente que pensa, não, eu vou fazer um cálculo. Vamos fazer, não. Então, meu filho, ele vai mamar, vamos fazer uma média, 6 meses a 1 ano, tá ótimo, tudo bem. Depois eu vou ter que comprar quantas caixas de leite? Meu Deus, como bebe é um bezerrão, meu pai do céu. Faz as contas, se beber leite igual ao pai, eu estou perdido. Fralda, vamos contar fralda. Meu Jesus de Nazaré. Vai fazer xixi, cocô assim, lá longe. E faz fralda. E faz as contas. Aí roupa. A roupa é um negócio assim, que mal o sol nasceu. E ele baixou, a criança cresceu. É assim ou não é? Os primeiros dias. Se bobear, aqueles tamanho RN, não dá para usar. Porque do sair da maternidade ao colocar no berço, ele já cresceu. Ele vai e cresce demais a criança. É a verdade ou não é? E vai ser caro assim lá longe roupa de bebê. É um paninho desse tamanho, custa mais do que vestir um homem-zarrão. E deviam vender por metro. É ou não é? Quanto é centímetro? Não, é 30 centímetros de roupa, X. Aí já me diz, mas não, a roupa de criança é mais cara ainda. Aí você põe no papel. Não, aí vamos, não, agora é para roupa, fralda, leite. O que mais não? Escola, daqui com 6 para 7 anos ele tem que ir para a escola. Material, meu Deus do céu. Roupa de escola, meu pai do céu. E depois, não, depois aí vamos ter que ele vai querer fazer um curso, ele vai querer não sei o que tem. Ah não, ele vai ter que ir para a faculdade. Cursinho. Você sabe quanto custa para criar um filho? Sabe ou não? Isso saiu uma vez uma pesquisa na Veja, alguns anos atrás. Ainda bem que as duas já tinham nascido, porque elas nem vinham, coitada. Depois de eu ler aquela matéria. 300 mil reais. Custa uma criança, do momento que ela nasce até a faculdade. Você fala, então, Senhor, vamos deixar filho para lá. Eu sei que é bênção, mas olha lá. Meu irmão, mas o que Deus está falando? Deus vai prover. Deus cuida. Deixa eu dar um exemplo aqui. Lá em casa era eu e meu irmão, pequenos. Era uma raiva, porque eu só usava a roupa dele. Filho mais novo, quando é 2 do mesmo sexo, é uma nhaca. Porque o mais velho só compra roupa nova. O mais novo fica com o que sobra. Aí ele vai crescendo, fala, não, passa para você, meu filho. E eu só recebendo, né, o que sobrava. As roupas usadas, marcadas, surradas. Mas a verdade é que, por vezes, a gente morava, meu pai pastorava em Belo Horizonte, muitas vezes não tinha comida. A gente recebia uma ajuda, tinha um irmão que vinha lá, botava uma cesta básica, comprava um saquinho de leite, porque só tinha de saquinho naquela época, de longa vida, não tinha longa vida nenhuma. Só tinha aqueles de saquinho, lembra ou não? Que tinha, ainda vende, não vende? Os de saquinho, e aí tem aquele negocinho de você segurar, que você punha ele lá dentro, ele ficava tudo torto assim. Né? Parecia o João Bobo o leite dentro do negocinho. Você botava, aquilo fazia uma lambuzeira, toda vez que você ia virar, molhava tudo, menos o copo. É assim ou não é? Então, mas chegava alguém, vinha com um saquinho de leite. O que Deus está dizendo para Israel? O que Jesus Cristo fala para a igreja hoje? Eu cuido das necessidades, independente do tamanho que elas sejam. É pouco, eu vou prover. É muito, eu vou prover. Na medida que você precisar, Jeová Jireh vai prover na sua vida. Você pode dizer amém para isso hoje à noite ou não? Eu creio desse jeito. Jesus disse, olha, basta o dia o seu próprio mal. O amanhã trará os seus cuidados. Olha o que Jesus está dizendo no versículo 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã, olha só o que ele está dizendo, trará. Sabe quem que vai trazer o cuidado para o seu amanhã? O Senhor Deus. Ele vai cuidar de você. Tem gente que está preocupada, como é que eu vou fazer até o final desse ano? Como é que eu vou fazer aquilo? Meu irmão, fica fiel ao Senhor, porque a palavra de Deus afirma que Davi disse que ele já havia sido velho. Ele já havia sido moço e agora já era velho, mas nunca havia visto o Senhor desamparar o justo. Deus não desampara os seus filhos. Deus cuida de você. Cada necessidade, coisinha boba, coisa pequena, nós estamos fazendo. Por que esse texto surgiu no meu coração? Nós fizemos a EBF agora. E a gente quer sempre oferecer o melhor, gente. Oferecer o melhor. E a gente cobrou uma taxinha pequena, mas a gente queria oferecer como é que chama? A palmeira de banana. É tudo chique, é bonitinho. Por quê? Porque nós queremos servir bem. Mas compramos um pouco aí. Recebemos doação. O pessoal da JN tinha uns hambúrguer aí meio vencido. A gente não era vencido não, gente, estou brincando. Não é vencido não, era bênção. A oferta foi boa, Tinha uns hambúrgueres que tinham restado de um evento. Precisava comprar mais. Mas a gente apertado.
Falei, senhor, eu vou dar uma oferta. Eu também estou meio quebrado. Falei, Jesus, e agora eu vou dar oferta quebrado mesmo. Aí nós fomos almoçar com um rapaz. Eu e o pastor Paulo. Fomos ali no, como é que chama? Iga, ali no, é Santa Mônica aquilo, né? Santa Mônica. Chegamos lá, compramos. Não, vamos comprar mais hambúrguer. Falei, mas vamos comprar um para cá. Tinha gente que queria cortar o hambúrguer no meio. Eu falei, não, aí não dá, pô. Não, vamos comprar hambúrguer com suficiência, assim para dar, para servir todo mundo. Fomos lá, compramos. Precisava de 100, compramos mais de 100. Colocamos lá, compramos mais coisa, compramos mais batata para fritar. Na hora do caixa, eu falei, não, eu vou dar de oferta. O varão que estava comigo disse assim, não, senhor, eu vou pagar isso aí. Falei, opa, Deus, manda maná, ó o maná, vai mandando maná, Jeová. Falei, não, eu vou pagar. Falei, não, mas é a minha oferta, o senhor dá a oferta outro dia. Falei, Deus, o senhor sabe como é que eu estou mesmo. Ainda bem. Falei, não, eu vou dar essa oferta para a EBF. Ele veio, supriu, comprou, abençoou. Nós chegamos aqui com um negócio, perguntaram a nota, e aí falei assim, fica tranquilo. O Deus que cuida da gente já providenciou aquilo que é necessário para o dia. O que eu quero dizer para vocês hoje à noite? Tem gente que fica atribulada, angustiada. Ai, como é que vai ser essa semana? Ai, como é que eu vou fazer? Ai, como é que eu vou... Exercite a sua fé na palavra. Deus vai cuidar de você. Pastor, mas lá em casa é muitos. Deus disse, na medida que você precisar, estende o gomer. Você sabe o que era gomer, né? Gomer não era negócio de receita, não. Gomer era uma unidade de medida, que era usada para medir. Estenda o gomer na sua casa. Lá em casa precisa de uns 5 gomer, pastor. Pode estender gomer à vontade. Na medida que você precisar, Deus vai prover para a sua vida. Amanhã, pastor, eu preciso de mais graça na minha vida para enfrentar essa luta. O maná da graça vai estar na porta da tua casa amanhã cedo. Deus vai te visitar. Ah, pastor, eu preciso de mais misericórdia. Fica tranquilo. O maná da misericórdia vai estar fresquinho na tua porta. Na medida daquilo que você for precisar. Para amanhã, para depois de amanhã, para antes, depois de amanhã. Não importa quantos dias. Deus há de prover. Como Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, verso de número 17. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus não supre mimo, Deus supre necessidade. Deus não supre luxo, Deus supre necessidade. Aí, pastor, eu tinha 3 linhas de celular, vai ter que cortar. Será que Deus não vai prover? Não! Você, para que 3 linhas de celular? Não, porque eu gosto de atender 3 ligações ao mesmo tempo. Eu vou em espera. Eu tenho aparelho com 2, 3 chips. Não, para! Deus vai prover a tua necessidade. Eu nunca vi ninguém morrer, porque não está sem crédito, pastor. Não sei como que eu estou sem crédito, pai. Vem no altar. Senhor, trabalha na minha vida. Eu preciso de crédito no meu celular, pai. Você já viu alguém fazer isso? Ninguém morre sem crédito, gente. Deus vai suprir a sua necessidade. Deus vai prover. E se você não murmurar, Ele diz: Senhor, graças a Ti, pelo pão de hoje, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua graça, pela Tua boa mão sobre a minha vida. Graças ao Teu nome, Senhor, que o amanhã já trouxe cuidado para a minha vida. Eu quero que você saia daqui hoje à noite sabendo de que há maná fresco para a sua vida amanhã cedo. Há maná fresco para a tua vida terça, quarta, quinta, sexta. Deus não tem feriado. Aliás, no dia que Ele manda guardar, diz: fica tranquilo que eu já cuidei dele na porção dobrada. Olha como Deus faz. Porque no 7º dia, a lei dizia que eles não podiam trabalhar. Não era isso? Sabe o que Deus falou? Então, na sexta, porção dobrada. Deus garante até o nosso dia de folga. Você pode dizer glória a Deus ou não? Deus garante até o teu dia de folga, porque diz que até quando nós dormimos, Ele provê para a gente. Você está aí preocupado, tem anjo lá no céu, só na padaria celestial, ó. Você está dormindo e a anjaiada está só mexendo massa, dizendo: eu tenho que preparar. Por quê? Porque há uma promessa. Tem que ter provisão nova para a vida desse povo amanhã cedo. Por isso que quando eu levanto, Deus já está na minha frente. Já tem uma mesa colocada. Já tem tudo aquilo que eu preciso. O cuidado para com amanhã
já foi provido pelo Senhor, porque há um Deus que cuida de você. Você crê nisso? Quantos creem que Deus está cuidando de você? Quantos querem lançar sobre o Senhor a sua ansiedade? Pedro diz assim, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, Pedro diz assim, lance sobre ele a sua ansiedade. Ele diz assim, porque ele vai cuidar de você, é isso que o texto diz? Porque ele tem cuidado de vós. Ele não vai cuidar, ele já está cuidando, ó. Tem gente que vem só com a farinha, Deus já está com o fubá pronto. Ah, Senhor, descansa. Seus dias já estão contados. O teu amanhã já está nas minhas mãos. O teu futuro está garantido. Eu garanto você amanhã. Eu garanto a sua provisão amanhã. É por isso que é bom ter um relacionamento com Jesus. Porque quem anda com Cristo tem a garantia de provisão diária. Não importa a medida, não importa a necessidade. Há suprimento suficiente para a sua vida em Cristo Jesus. Amém. Fica de pé, deixa eu orar com você.